Nós no ano passado, em 2020, tivemos o Talkfest, que foi um evento que foi realizado à quarta ou à quinta vez. Ou seja, nós tivemos desde dezembro de 2019, começámos a sentir uma imensa ansiedade com as notícias que estavam a vir da China, não sabíamos o que é que estava a acontecer, o que é que iria causar, portanto, a partir daí foram meses de enorme ansiedade, estávamos dentro do chapéu da BTL, do Centro de Negócios da própria BTL, pertencia à BTL, mas uma unidade à parte, portanto nem sabíamos onde nos encaixar, se era um grande evento ou se não era um grande evento, porque quem não se acedia ao nosso evento através da BTL. Portanto tivemos uma enorme ansiedade, a BTL, como sabe, foi o primeiro evento mediático que foi colocado sobre esta questão Covid, foi o primeiro também a ser adiado, e nós já arranjámos muito à pressa um plano B, e esse plano B também não resultou, ou seja, subdividimos o evento, em vez de ser na BTL, a parte das conferências, a parte profissional e a parte dos prémios numa sala de espetáculo, ao qual depois tivemos que o cancelar no dia em que foi declarada a pandemia. Portanto, nessa última semana, de repente os oradores não podem viajar, os colaboradores também com medo, com receio, portanto, essa enorme ansiedade culminou que tivéssemos que adiar o nosso evento, portanto, tivemos ali muitos meses sem saber o que realizar e, portanto, e transformarmos o evento online. Nós tentamos ver sempre as coisas de uma forma positiva, ou seja, o que é facto é que o nosso evento vive muito do presencial, do networking das pessoas, do contacto com os oradores nacionais, lá de fora, dos testemunhos que é possível ter. Esta oportunidade de transformarmos o nosso evento em algo online no ano 2020, 6 meses depois, trouxe-nos a evolução que estamos a tentar. Este ano foi um ano em que não realizámos o evento e passámos para 2022 num formato híbrido que acreditamos que é aquele que nos eventos profissionais até permitiu evoluir. Ou seja, a questão da pandemia permitiu fazer uma evolução aos eventos profissionais e termos coisas que não era possível, ou seja, um maior número de stands distritos ao evento, pessoas de outros países, nomeadamente os países lusófonos, países ibero-americanos, que possam aceder ao evento e que não tenham essa oportunidade, possam de alguma forma estar envolvidos no evento. E foi isso que foi criado. Para 2022 tentámos não arriscar muito, ou seja, enquanto o Talkfest sempre se realizou em Lisboa, os Iberent Festival Awards andam aqui entre Portugal, Barcelona, Vigo, várias cidades, mantivemos em Lisboa e esperamos ainda retomar este ano o Encontro Nacional de Estudantes de Cultura e Eventos. Portanto, são esses os nossos principais eventos e que acho que fomos talvez dos primeiros eventos que tivemos esta questão da desgraça, da questão do Covid. Tentámos dividir isto em 4 partes. Primeiro, perceber o que é o setor dos festivais, que é aquilo que representamos, que é aquilo que tentamos defender, ou seja, onde consideramos que o promotor é uma peça-chave, mas ele funciona com todas as outras peças encaixadas. O prestador de serviço, agente, o artista, o investigador. Estes estudos aqui que foram apresentados pela Flor Bela, pela Multidades, são extremamente importantes, que esta é uma área que até há pouco tempo não tinha dados, e depois começámos aqui a pensar o que era de facto aqui este setor dos festivais, que é um setor recente, quando comparado com outras áreas de negócio e até culturais. Ou seja, verificamos isso, e talvez seja isso uma das razões da cultura ter sido, não só em Portugal, mas em quase todo o mundo, ser uma das áreas mais deficitárias e que mais sofreu com isto, porque também é uma das áreas de negócio mais recente. Ou seja, tem 50 anos de história aqui em Portugal, em 1967 com o Cascais Jazz, com a primeira edição ou não de Vilar de Mouros, foram as primeiras edições e durante muito tempo aquilo que ia acontecer eram lives de festivais, pequenas edições que eram agregadas a questões festivas ou não, e só ali na segunda metade da década de 90 é que começou a existir uma profissionalização através da continuidade dos festivais com edições consecutivas, edições anuais. E, portanto, isto faz com que exista uma dificuldade na regulamentação e certificação, ou seja, sentimos isto, ou seja, porque é muito difícil standardizar o que é um festival. Nós consideramos que festivais não podem apenas ser vistos como festivais de verão, não pode ser visto como um ar livre, portanto, pode ser um ciclo, pode ocorrer de forma consecutiva, pode ocorrer no mesmo espaço, pode ocorrer em diferentes espaços e até simultâneo, portanto, é muito difícil pôr numa mesma questão o que é um festival. E isto traz, obviamente, problemas de regulamentação, certificação, que foi também um tempo, estes 2 anos, de podermos ajudar a retificar aqui algumas das outras questões, né, com outras associações, com as entidades governamentais, poder este ter sido um tempo para isso. Ou seja, existem mudanças organizacionais e do meio constantes, o que faz com que também, ao mesmo tempo, durante este setor, se pare
estamos de tal forma envolvidos nesta questão dos eventos, na sua preparação, no seu planeamento, que foram poucas as vezes ao longo destes últimos 25 anos que o setor parou para pensar os seus profissionais, o que é que estamos a fazer, qual é o caminho que queremos percorrer. Portanto, o mediatismo inerente a esta questão dos festivais o tornam como impulsionadores de novos hábitos e boas práticas, ao mesmo tempo que é um setor claramente prejudicado por tudo o que ocorreu, é sempre chamado quando é a questão de novas práticas, introdução de novas tecnologias, introdução de questões de sustentabilidade, portanto serve sempre como um teste para todas essas questões. Portanto, e vamos verificando que os seus executantes estão cada vez mais partilhados. No nosso país, há uma questão que é uma bipolarização dos promotores, ou seja, público versus privado. O público tem aqui dinheiros, tem aqui a forma como gera o dinheiro, tem responsabilidades diferentes e, portanto, às vezes até tem disponibilidade diferente. Portanto, pode ser uma concorrência desleal existir este equilíbrio de organizar eventos entre público e privado, da mesma forma que o público também permitiu que muitos eventos e muitos festivais pudessem ocorrer através dessa facilitação. Portanto, é através daqui um panorama até muito específico de Portugal, esta bipolaridade entre o setor público e o setor privado na execução dos próprios festivais. Tentámos aqui, primeiro, um cenário mais negro, depois um mais negro e acabar daqui de uma forma pelo menos mais positiva. Percebemos que a questão epidémica não está ainda resolvida no presente, não podemos, e quanto maior a importância do festival, maior também a sua preponderância em termos daquilo que quer angariar em termos de público internacional, em termos das bandas que quer receber nos seus eventos, portanto tem que ter em consideração que a questão epidémica não está resolvida entre portas e muito menos além fronteiras também. Portanto, isto torna-se difícil, não é? Na contratação de uma banda, na contratação de material, toda esta questão em Portugal está resolvida a questão, ou nesta fase consideramos estar numa questão endémica, que poderá não estar daqui a 2 meses, novamente, mas e tudo isto, de onde é que vem a banda, para onde é que vai, porque não é possível trazer uma banda para um festival e ela retornar à sua casa, em questões internacionais, portanto, estas questões epidémicas ainda vão afetar muito os festivais nos próximos tempos. Temos uma crise económica à vista, tudo isto vai afetar de uma forma direta e indireta aos festivais. E direto com a questão do custo de transporte dos seus materiais, que é muito voltada, a pegada que deixa-se a nível de transporte, os voos que são fretados para as bandas, para o staff, toda essa questão, e depois, obviamente, com tudo isto, todos os custos indiretos que vão ficar inerentes a esta questão. Está-se a verificar também um problema com os recursos humanos, nomeadamente a nível técnico, que com menos experiência, o que aconteceu ao longo dos 2 anos, nomeadamente em Portugal, verificámos que na parte, por exemplo, dos audiovisuais, saíram pessoas com bastante experiência e saíram ou deixaram completamente a área ou saíram para o estrangeiro, onde tiveram a oportunidade de trabalhar muitos meses que cá Portugal não foi permitido trabalhar e, portanto, estabeleceram noutros países e, portanto, neste momento estamos com uma falta de mão de obra especializada e claramente estava quase como oleada nos eventos. Isto vai fazer ao mesmo tempo com que os eventos demorem mais a realizar a sua própria produção, porque os seus próprios recursos humanos têm menos capacidade, menos proficiência na execução das tarefas, mais custos de produção, porque há uma coisa que não mudou durante todo este tempo, é o tempo. Portanto, se temos o mesmo tempo inerente à produção, ou alargamos a mesma, ou então tem que ser alargado com o número de colaboradores, número de custos, tudo isso. Há, de facto, aqui nova legislação que ainda não foi experienciada, questões de acessibilidade com o Turismo de Portugal, a questão da sustentabilidade, o Estatuto de Profissionais de Cultura, que agora com esta questão do Governo sabemos se vai para a frente ou não vai para a frente e de que forma. Portanto, é muito importante saber, entre aspas, com que linhas se vão dizer as pessoas que estão inerentes, o promotor contrata as suas pessoas, os serviços de bar, como é que contratam, de que forma. É muito importante perceber algo que ainda não foi experienciado. Portanto, o futuro, além de trazer muita incerteza, traz nova legislação que vai permitir ainda confundir, mas no fundo acho que também foi sempre isto que se debateu esta área, e se há alguma área que traz resiliência e capacidade de lidar com os problemas em cima da hora, é a área de eventos. E, nomeadamente em Portugal, que não temos registro de incidentes críticos desde há muito tempo. Portanto, verificamos até ao momento o número de festivais desde julho a aproximar-se dos anos anteriores, ou seja, comparativamente nós fazemos uma análise do número de festivais de música que ocorre anualmente, verificamos que desde julho o número de festivais é igual ou é muito similar ao que estava a ocorrer nos outros anos anteriores, 2019 até 2012, 2013, mas quase sempre de pequena dimensão, ou seja, aquilo que está de facto a ocorrer em Portugal é de pequena
tirando um ou outro de média dimensão. Ao contrário, por exemplo, de Espanha, em que sim, houve muitos festivais de grande dimensão que não se realizaram, mas houve muitos outros de grande dimensão que adiaram as suas edições alguns meses e, ok, não ocorreram nos meses de verão, ocorreram mais tarde e, portanto, a Espanha ainda tem um problema em termos de questão climática, mais calor e durante mais tempo prolongado e, portanto, arriscaram mais as suas produções para ainda conseguirem adiar os seus festivais aqui, ou seja, conseguirem já executar alguns festivais já este ano e vamos ver como é que isso livra de alguns problemas que os nossos promotores vão ter para o ano. Mas o que vamos ter é que temos público que comprou bilhetes para as edições de 2020 em 2019 ou no início de 2020 e que hoje é de forma diferente. Se calhar já não estuda na cidade onde ia ver aquele festival, se calhar já se casou, já tem filhos, já não vive os festivais da mesma forma, já não se entusiasma ou gosta de outro tipo de festival, ou o festival hoje já não tem o artista que queria ver naquela altura, portanto o festival tem obrigatoriamente a alterar ali o público e portanto tem dois problemas para resolver. Primeiro imaginem um festival, tem 10 mil bilhetes ali parados, mas se ele não acrescenta o número de dias que vai realizar em 2022, e houve festivais que já estão a aumentar o número de dias que vão ter em 2022. Porquê? Porque se apenas, imagina um festival com 10 mil pessoas, 3 dias em 2020 e 3 dias em 2022, e que não alterou o seu recinto, portanto tem o mesmo número de pessoas, só vai ter ali uma margem das pessoas que devolveram aqueles bilhetes. As pessoas que não devolveram vão, em princípio, utilizar no ano 2022. Logo, esse festival, no ano 2022, não vai poder ter novas 10 mil pessoas para aquela edição. Portanto, não vai gerar rentabilidade para 2022. Portanto, o ano 2022 também é perdido, assim como foi o ano 2020, porque não pode ocorrer, e porque houve devoluções, o ano 2021, porque não pode ocorrer, houve devoluções, e o ano 2022, para ter esse público e que não pode acrescentar mais público, infelizmente. Portanto, além disso, temos um promotor a perder rentabilidade para não comprometer o preço final dos seus bilhetes de espaço, ou seja, ou eu assumo novamente os preços anteriores, ou mesmo que haja um incremento normal à inflação, mas eu não posso subir muito, porque senão também tenho que ter em conta as dificuldades que em princípio estão inerentes às pessoas no dia de hoje, menos margem para as pessoas poderem gastar aqui em cultura. Portanto, vamos ter maior dificuldade de garantir um alinhamento artístico sem alterações, porque existem diferentes estadios epidemiológicos por país, continente, bandas que se calhar até querem fazer tours, mas estão circunscritas a continentes onde não existe perigo, não querem arriscar noutros contextos onde não se sentem confortáveis. Além disso, para conseguirmos cativar esse mesmo público, o público voltar a ter confiança a estar disponível para estar presente da mesma forma nos festivais, vai ser necessário gastar mais. Nós verificamos muito no feedback que nos vão dando aqui muitos festivais é que as pessoas estão a comprar bilhetes à última da hora e isso era algo que estava a contrariar os últimos anos, ou seja, cada vez mais as pessoas compravam com antecedência os bilhetes e agora está a reverter-se esta questão. Ou seja, porque as pessoas não sabem aquilo que vai ocorrer, se é mais um bilhete que investiram e que vão ficar com aquele dinheiro parado, obviamente, e portanto também saber se aquele alinhamento é de facto aquilo que se vai confirmar e portanto o promotor tem que gastar muito mais em conseguir convencer aquele público. Esta questão da gestão de bilhetes adiados, cancelados, é um bom ano da questão de para revenda, ou seja, perceber introdução de plataformas que estão a ser lá fora, as questões de revenda associadas a bilhetes, ou seja, e tornar isto de forma oficial, o promotor ganhar esta revenda, se oficializar e passar pelas próprias plataformas, muitos clubes de futebol estão a fazer, muitos eventos estão de facto a fazer, oficializar todo esse ponto. Vai haver mais tempo de pré e pós-produção, com a questão de recursos humanos que lá falámos anteriormente. Temos depois também um problema que vamos verificando, aí estamos a sentir o feedback aqui dos próprios festivais que não nos dizem, as questões das marcas, as questões de sponsors, patrocinadores, as grandes marcas vão fugindo da área dos eventos, não só da área dos festivais, mas da área dos eventos, vão fugindo, ou porque o concorrente também está a sair, está a diminuir o seu investimento, e verificamos que as novas grandes empresas, nomeadamente as tecnológicas, não apostam nos festivais. E é isto, de facto, queremos perceber o porquê, primeiramente, e depois conseguir tentar cativar essa questão das marcas tecnológicas, as novas grandes empresas tentarem apostar nesta área fun, que é uma forma de chegar claramente ao seu próprio consumidor. Perceber também aqui uma bolha de apoio causada pelo Garanticultura, ou seja, houve muitos eventos, muitos festivais que ocorreram este ano graças ao Garanticultura, perceber se isso não foi uma bolha, ou seja, eventos que se não tivessem esse apoio não conseguiam ser sustentáveis em termos de bilhete, que isso vão conseguir existir para o ano, caso não haja apoio, ou se conseguiram criar estruturas, criar infraestruturas, criar regra, criar forma de poderem subsistir. E, por último,
tentámos aqui perceber que, ok, isto é um cenário negro e que negro vai continuar durante os próximos meses e gostávamos que este cenário se tornasse aqui mais cor-de-rosa e a forma de percebermos foi fazendo uma comparação com a última grande crise que ocorreu, ou seja, nós até apanhámos duas, ou seja, ocorreu em Portugal, advimos de uma crise imobiliária dos Estados Unidos e depois apanhámos a Troika, 2012, 2013, mas foi aí que não só em Portugal, mas também na altura na Europa, se deu um grande boom da área dos festivais de música. E, portanto, se reverteu muito das coisas e é aí que queremos pensar ou que queremos acreditar que isso possa ser. Antes de 2008, o setor dos festivais de música não tinha mais de 100 ocorrências por ano, muitos deles ocorriam apenas na altura de verão. Os anos 2010, 2013 trouxeram um grande interesse dos municípios em se associarem e realizarem estes eventos, ou seja, os municípios passaram a ser quase como novos patrocinadores dos festivais, porque perceberam que são novas formas de fidelizar público e de uma forma mais fácil do que, se calhar, outro tipo de turismo. Portanto, os municípios, claramente, que foram um grande impulsionador, à medida que verificámos que o setor privado deixava de investir neste setor e na área dos eventos, e começámos a perceber que os municípios foram um grande impulsionador desta área nos últimos anos. Possibilidade de se realizarem festivais para nicho e sem dependências de marcas e mídia. Verificámos até ali, 2008, 2009, que os grandes festivais tinham este apoio e havia a imagem que só se podia realizar eventos dessa forma e ter visibilidade e ter público dessa forma. Hoje não. Há, obviamente, festivais que têm esse cariz mediático maior e têm, obviamente, outro tipo de estruturas, mas também existem festivais para nicho com grande profissionalismo feito, com grande visibilidade e, portanto, conseguiram criar a sua própria marca e identidade. E, portanto, hoje conseguimos ver outros festivais que não têm o apoio de marcas, por exemplo, que não têm o mesmo suporte em termos de meios de comunicação, a conseguir estar equiparado com outros festivais. O aumento do profissionalismo, com a existência de incidências negativas associadas, ou seja, a última crise trouxe um grande cuidado na otimização destes sistemas da área dos festivais e, portanto, veio daí esta questão, novos formatos e novas formas de trabalho, partilha de informação e junção em diferentes momentos, ou seja, verificámos até um bocadinho quando o Talkfest chegou, ainda não existia a própria Aporfest, que veio aqui de uma necessidade, verificámos que o setor não falava, não discutia entre si. A empresa A não falava com a empresa B, os próprios players de mercado não falavam, não se juntavam, portanto, cada um estava muito dentro do seu setor, da sua casinha, e, portanto, não havia esta partilha de informação que foi claramente a última crise, foi trazendo isso, e obviamente que esta crise que passamos da questão de Covid impulsionou, obviamente, muito isso. E, portanto, a última crise identificou resiliência, ainda mais a capacidade de criar soluções. O que é que eu faço quando o público não tem a mesma forma ou não está disposto a pagar aquilo que estava disposto a pagar antes?